Salve Maria! Estamos aqui no nosso canal, o canal Lege Maria, dando continuidade ao nosso projeto, o estudo do manual em detalhes. Esse projeto do estudo do manual consiste em ler e explicar folha a folha do nosso manual da Legião de Maria. Um estudo aprofundado do mesmo, como diz o próprio manual. Todo membro tem o rigoroso dever de estudar a fundo o manual. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Canal Lege Maria, está em latim. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo que você está assistindo com os outros amigos das suas redes sociais, para que possamos cada vez mais chegar a todos esse conhecimento. Nós estamos estudando hoje o capítulo 10, Apostolado da Legião, na página 63. O item 5, a Legião na Paróquia. Aqui vai nos falar: nas atuais circunstâncias, os fiéis leigos podem e devem fazer muitíssimos para o crescimento de uma autêntica comunhão com a Igreja no seio das suas paróquias e para o despertar do impulso missionário com relação aos que nada acreditam e também com relação àqueles que porventura abandonaram ou diminuíram a prática da verdadeira vida cristã. Logo se perceberá que com a fundação da Legião de Maria se desenvolverá enormemente o verdadeiro espírito de comunidade. Através da Legião, os leigos acostumam-se a trabalhar na paróquia em íntima união com os sacerdotes e a participarem das responsabilidades paroquiais. A regulamentação das várias atividades paroquiais mediante uma reunião semanal, uma reunião regular semanal, traz vantagens evidentes. Todavia, uma consideração mais elevada se impõe. As pessoas envolvidas nas atividades paroquiais pertencentes à Legião receberão uma formação espiritual que os ajudará a compreender que a paróquia é uma comunidade eucarística e que, por meio de um sistema bem organizado, se tornarão capazes de atingir cada um dos paroquianos com o objetivo de elevar a comunidade. Alguns dos trabalhos que a Legião pode desempenhar na paróquia são apresentados no capítulo 37, sugestões de trabalho. Também aqui conclui esse item dizendo: o apostolado dos leigos deve ser considerado pelos sacerdotes como parte integrante de seu ministério e pelos fiéis como uma exigência da vida cristã. Palavras do Papa Pio XI. Então, esse item que nos fala sobre a Legião na paróquia vai contar, vai explicar a importância de ter esse movimento criado já há mais de 100 anos, né? Comemoramos o ano passado o centenário da Legião de Maria, que foi fundado em 7 de setembro de 1921. Aqui vai dizer que os leigos podem e devem fazer muitíssimo para o crescimento de uma autêntica comunhão com a Igreja no seio de suas paróquias. Então nós seremos a extensão do pároco às famílias, à própria comunidade, à sociedade. Aqui vai nos falar também que iremos, com a fundação da Legião de Maria, desenvolverá enormemente o verdadeiro espírito de comunidade, de fraternidade, de ligação. Comunidade tem que estar ligado, em comunhão. Aqui também vai nos falar que as várias atividades que temos no dia a dia, que nós temos um capítulo que vai falar sobre explicar cada atividade são essas, faz com que, através da nossa encontro semanal, nossa reunião semanal do presídio, né, que é o grupo básico da Legião de Maria, faz com que nós possamos estar envolvidos
com toda esta dinâmica, com todo esse contato, e nós iremos reportar ao padre ou às outras pastorais. E vamos mostrar a todos que a paróquia é uma comunidade eucarística, está viva. Cristo vive em mim e eu vivo nele. E como o capítulo 37 vai nos relatar o seguinte: quais são essas e outras atividades que podem ser acrescentadas nesta parceria, nessa continuidade desse trabalho. O item 1 da página 228 vai nos falar sobre apostolado na paróquia, que inclui alguns itens, entre eles visitas aos doentes e levar o padre quando for necessário, dar catequese, às vezes você ajudar um ministro extraordinário da comunhão a fazer a celebração da palavra, entre outros, né? Às vezes o padre está precisando, houve um sepultamento e você vai lá auxiliar o padre nesta missão, entre outros. No item 2, é o que nós mais fazemos, né? As visitas domiciliares. Então nós iremos descobrir nessas visitas domiciliares quem estão doentes, as crianças crianças e adultos que não fizeram a Sagrada Eucaristia, os outros sacramentos, as uniões estáveis, para nós celebrarmos o sacramento do matrimônio, quando possível. O item 3 vai nos falar sobre a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Hoje em dia, nós entramos em lares católicos e não percebemos nada, nenhum objeto, nenhum quadro, nenhuma imagem de Nossa Senhora, nenhum crucifixo. Então nós temos que restabelecer e temos que introduzir essa grande bênção nas famílias. O quarto item é o recenseamento paroquial. É muito difícil o pároco com seus padres saberem quantos paroquianos pertencem à sua área. É só através de um recenseamento paroquial, essa visita de casa em casa, que você vai contactar quantos católicos, entre eles não praticantes, quantos não católicos, e quais são as religiões que mais predominam naquela área. Tá? Entre os católicos, quantos são batizados, quantos não fizeram a primeira Eucaristia, quantos não fizeram a Crisma, se são dizimistas ou não. Então são informações muito importantes para o auxílio com o pároco que está aí naquela comunidade. O item 5 vai nos falar sobre as visitas aos hospitais e de doentes mentais. Um trabalho muito riquíssimo, onde vamos levar Cristo àqueles que mais precisam de uma palavra de conforto, precisam da oração, precisam até do pároco, do padre, para fazer a sua extromissão extromissão dos enfermos, e a sua bênção, a sua confissão, e até aqueles também que recebem a própria comunhão. O item 6 vai nos falar sobre as obras a favor dos mais miseráveis e abandonados da população. Até as prostitutas, até aqueles que estão moradores de rua, aqueles que a família não recebe mais, que a gente possa dar esse auxílio, esse amparo, esse amor, esse calor humano. O item 8, como sugestão dessas atividades, vai falar da biblioteca ambulante. Através de livros emprestados gratuitamente, a Legião de Maria, nas portas das paróquias, igrejas, montam aquele altar, né? Aquela estante, mais bonito falar, e deixa aqueles livros, anota o endereço e o nome daquela pessoa e o telefone, e dá um prazo para as pessoas lerem riquíssimos livros sobre a nossa igreja, sobre os nossos santos, sobre os dogmas de Nossa Senhora. Muitos livros muito importantes, algumas explicações de padres
que explicam o próprio Evangelho, aquele sacramento. Então, essa troca de experiência através de livros, nós iremos crescer com a comunidade. E depois de 1 mês, 2 meses, a gente liga: ô irmãzinha, já concluiu o seu livro? E assim, vem buscar um outro livro. Dessa forma, a biblioteca ambulante vai funcionar. O item 11, o item 9 vai nos falar sobre o contato com as multidões. Nos metrôs, nas praças públicas, nas feiras permanentes, nos pontos de ônibus, nos pontos de terminais rodoviários. Trabalho bastante rico é o contato com as multidões. No item 10, vai nos falar bem claramente sobre o apostolado a favor das empregadas domésticas católicas. Que muitas vezes nós adentramos nos lares e direcionamos a nossa palavra apenas para os moradores, aqueles que estão residentes. E esquecemos, às vezes, daqueles que fazem, educam os seus filhos. Então, que a gente tem um trabalho também especial com essas secretárias do lar. O item 11 vai nos falar sobre o trabalho a favor dos militares e nômades, aqueles que estão, às vezes, de passagem na nossa cidade, nos quartéis. Então, visitar os quartéis, deixar uma mensagem de proximidade, de agradecimento pelos trabalhos heróicos que eles prestam àquela comunidade. O item 12 vai nos falar sobre a difusão da imprensa católica. Tá? Então, nós temos que propagar a nossa fé, o nosso apostolado, a nossa tradição e assim por diante. O item 13 vai nos falar sobre a promoção da missa diária, a devoção ao Santíssimo Sacramento. Também a devoção ao texto da misericórdia, as devoções marianas. O item 14 vai nos falar sobre a importância do recrutamento de auxiliares e os cuidados que devemos ter com eles. O item 15 vai nos falar sobre o trabalho a favor das missões, das vocações missionárias. Como é importante despertar vocações e trabalhar com essas vocações missionárias de expansão do reino de Deus. O item 16 vai explicar que devemos também promover retiros espirituais em qualquer época. Tá? Em qualquer época, nós, com a juventude, com os casais, com os idosos, temos que promover os retiros e assim por diante. Item 17, falar sobre um trabalho bonito, a Associação dos Pioneiros da Temperança. É um trabalho com os dependentes químicos, aqueles alcoólatras, que podemos trabalhar muito bem com eles, tipo, já existe hoje aqueles grupos do AA, né? E, finalmente, a Legião tem a preocupação de analisar cada localidade tem as suas necessidades próprias e particulares. Então, diante com o padre vai passar o que está mais precisando naquele momento e juntos iremos avançar como exército em ordem de batalha. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Salve Maria.